Boa noite, boa noite. A gente teve um problema com a transmissão deste vídeo, que seria no perfil de Cláudia Bianca. Infelizmente, algum dementador deve ter feito alguma denúncia, só Deus sabe por quê, do perfil dela, e a live que seria no perfil de Cláudia Bianca foi transferida para cá. Ela está lá anunciando no perfil dela que ela está bloqueada, e a gente vai esperar um pouquinho enquanto ela avisa que a live foi transferida para cá. A live vai ser sobre parto vaginal depois de uma ou mais cesáreas. Essa live, para quem está entrando, é uma live que seria transmitida do perfil de Cláudia Bianca, que foi bloqueada pelo Instagram para fazer lives. A gente está esperando que Cláudia Bianca convoque as pessoas que estavam esperando que essa live fosse transmitida lá do perfil dela, para que a gente consiga fazer a live aqui. Realmente é lamentável, ninguém entende no que é que ela violou os perfis, sei lá, a política do Instagram. Boa noite aí a todos e todas que estão entrando. Hoje é um dia particularmente doloroso e difícil para todos nós que fazemos o ISEA. Cláudia Bianca já está entrando. Eu vou aguardar que ela entre. Nossa colega Ana Cantalice está internada em estado crítico. Boa noite, Bianca. Explica aí um pouquinho a gente. Oi, Mel. Oi, Mel. Boa noite. Quando eu fui entrar agora, o Instagram colocou que eu fui bloqueada por violar a política da comunidade. Não sei o que foi que eu fiz, né? Mas provavelmente deve ter sido alguma foto, algum vídeo que eu coloquei, alguém denunciou. Muito obrigada, quem denunciou, valeu. Mas enfim, aí me bloquearam para transmitir vídeo ao vivo. Legal. Isso só acontece comigo, gente. É impressionante. Fazendo o seu papel. Eu estava explicando que hoje é um dia muito triste para a gente, para todos nós que fazemos o ISEA. Nossa colega Ana Cantalice está internada em estado crítico, e eu queria, mais uma vez, compartilhar o pedido da família de que doadores possíveis de plasma, a gente colocou já os requisitos, possam se dirigir ao Hemocentro de João Pessoa, doadores de plasma convalescente. Então tem que ter tido Covid-19 para fazer a doação. E aí a gente lembra que nós somos soldados nessa batalha, que não pode ser ignorada. Mais uma vez, a gente chama atenção para isso. O tempo todo a gente está chamando atenção para isso. É muita irresponsabilidade de quem, nesse momento, ainda insiste em uma narrativa negacionista, não entende o sofrimento milhares e milhares de famílias enlutadas e daquelas pessoas que estão na linha de frente, e que somos nós. Então, realmente, eu estou muito emocionada, como Bianca tem estado muito emocionada nesses últimos dias. E eu também aproveito para pedir que, se possível, vocês vejam os dados e façam doações, porque a gente continua precisando muito da ajuda de vocês. E, gente, vamos levar isso a sério, porque não é brincadeira. Parece assim a crônica de uma morte anunciada, ou crônica de... Nós somos Mandacaru, nós somos a gente dá flor na seca. Mas tem momentos que é bem difícil. A gente continua na batalha, mas é bem difícil. Então vamos lá, Bianca, porque... Inclusive, Melânia, depois eu vou postar. Fabiola me mandou uns dados de quem quiser sair de Campina para fazer essa doação no Hemocentro de João Pessoa. A família está disponibilizando um carro para levar essas pessoas. Então, quando terminar essa live, vou compartilhar isso aí, porque eu cheguei em casa do plantão, ainda fui fazer mercado, então é por isso que eu me atrasei um pouquinho para entrar. Mas eu vou mandar isso aí, botar aqui no meu Instagram,
para quem puder fazer essa doação, gente, a gente agradece demais. Não tá fácil. Desde ontem que eu tô bem doída, bem sentida. Mas assim, a gente tem que seguir, rezar, pedir proteção a Deus, aos anjos, aos arcanjos, e tudo aquilo que a gente acredita para a gente seguir, né? Perguntaram aqui qual era o tema da live. A gente vai falar hoje sobre VBAC, que é o parto normal após cesariana. Eu convidei Melânia para participar dessa conversa, porque muita gente pergunta, muita gente tem dúvida com relação ao assunto, principalmente porque, como nós somos os vice-campeões mundiais de cesariana, então nós temos muitas e muitas e muitas mulheres que passaram por cesarianas, muitas vezes de forma desnecessária, e depois elas estão aí lutando para ter direito a seu parto pós 1, 2, 3 cesarianas, e elas estão nessa luta, elas têm dúvida, elas têm medo, principalmente porque muitas pessoas continuam colocando medo nessas mulheres. Então, eu convidei Mel, porque todo mundo sabe quem é Melânia Amorim, doutora, pós-doutora, hiper mega doutora. É a única pessoa que eu posso realmente chamar de doutora é ela, porque ela é doutora. É uma das pessoas mais estudiosas que eu conheço na minha vida, com uma memória, assim, fantástica. É uma memória, assim, às vezes eu tenho raiva de tanta memória que Melânia tem, eu não tenho nenhuma. Mas, enfim. Então, assim, ela é uma sumidade como médica, como pessoa, como obstetra, e não tinha como ser outra pessoa, senão ela, a estar aqui conversando com a gente. Então, vamos lá. Mela Amorim. Bianca, Vamos lá. eu vou salvar no IGTV. Eu acho que você pode levar para o seu IGTV o vídeo também. Leva sim. Ok. Os dementadores. Então, obstetrícia é vida e realmente a gente não poderia deixar de... Amanhã vamos estar juntas no plantão, então a gente não pode continuar falando de obstetrícia. Então, vamos lá. Quando o Craig, que é bem mal falado quando a gente vai falar de parto normal depois de uma ou mais cesáreas, em 1916, ele cunhou o aforismo: uma vez cesárea, sempre cesárea. Não é que ele fosse maldoso, não. Na verdade, ele queria ser conservador. Ele queria evitar que as pessoas fizessem muitas cesáreas, porque ele acreditava que aquilo iria destruir o futuro reprodutivo da... E naquele tempo, a incisão da cesárea era longitudinal, mediana, no corpo do útero. E não era na parte mais baixa do útero, que é o segmento uterino. Então, e durante muito tempo se acreditou nisso. Aí a gente tem que entender que essa história de uma vez cesárea, sempre cesárea, de onde é que surgiu? Até porque só se pôde fazer cesárea com segurança realmente no século XX. No século XIX, era tão perigoso fazer cesárea que a técnica era testada nos corpos de escravas, de mulheres negras. Era arriscadíssimo fazer uma cesariana, porque as mulheres morriam de infecção. Quando o Porro propôs sua técnica de cesariana com esterectomia, era exatamente para ver se as mulheres não morriam tanto, porque a infecção era muito frequente. Então, só com o advento de técnicas cirúrgicas, de anestesia e dos antibióticos, é que foi realmente seguro fazer cesariana. E aí a gente vai tendo uma ascensão incrível das taxas de cesariana, até que se chegam a... que já na década de 80 começam a preocupar estudiosos dos países do mundo todo, e se começa a questionar, inclusive para atender às reivindicações de algumas mulheres, esse aforismo: será que realmente uma vez cesárea, sempre cesárea? E aí a gente já tinha um avanço, que não se fazia mais incisão vertical. Hoje em dia, na grande maioria das cesarianas, salvo estações difíceis, às vezes tem miomas impedindo o acesso, tem algumas condições raras, aliás, a pessoa pode ter que fazer uma cesariana com essa incisão que a gente chama de corporal. Então, teve muitos avanços, e aí começou a se questionar isso, e sugerir a possibilidade de que a mulher pudesse ter parto normal depois de uma cesárea. E vários estudos
foram surgindo. E o que todo mundo diz, mas isso é ensaio clínico randomizado? Não é, porque eu queria que todo mundo entendesse que é bem difícil. Eu falo tanto, que tem que ter ensaio clínico randomizado para tudo, porque é o melhor nível de evidência. A gente randomizar, veja só. Minha querida, você concorda em ser randomizada para um grupo que é parto normal e o outro grupo que é cesárea? Quem é essa mulher que, para quem tanto faz, que vai concordar em ser sorteada? Essas mulheres não existem. Então, quando a gente vai olhar a revisão sistemática da Cochrane, o que a gente encontra são 2 estudos com 320 pacientes, mas só um com dados de 22 mulheres, que foi um estudo australiano de Caroline Crowther, que foi tão criticado por tantos vieses que realmente, até eu escrevi uma crítica detonando esse estudo, porque ela disse que foi um ensaio clínico e de ensaio clínico não tinha nada, e que não fornece informação nenhuma. Então, realmente, a gente não tem evidência de boa qualidade para dizer. Ensaios clínicos randomizados provam que VBAC ou parto normal PENAC, como queriam dizer, ou PEVAC, é uma opção bastante segura. Mas a gente vai ter dados de estudos que a gente chama observacionais, que observaram já milhares de mulheres, e a gente pode chegar a algumas conclusões interessantes. E essas conclusões são que existem tanto riscos como benefícios, e que isso deve ser sempre pactuado com a mulher. Vai depender do desejo, das expectativas da mulher, mas que para a maioria das mulheres, a maioria das diretrizes recomendam que uma prova de trabalho de parto ela deva ser encorajada na maioria das circunstâncias, porque existem várias vantagens, principalmente para quem quer ter mais filhos, e várias vantagens no sentido de que também, assim, do ponto de vista epidemiológico, a gente vai conseguir reduzir as nossas taxas de cesariana. O maior medo, eu acho, que todo mundo vende ainda essa questão, uma vez cesariana, é a questão da ruptura uterina. E aí eu não posso nunca chegar e dizer assim, não, isso aí é uma besteira, você não vai ter uma ruptura uterina de jeito nenhum. O processo de tomada de decisão tem que ser informado pela melhor evidência correntemente disponível. Então, embora varie muito de estudo para estudo, com uma cesárea anterior, o risco de ruptura é 0,5%, vai aumentando um pouco, até que com 2 ou 3 cesáreas chega a 1,5%. Então, pode acontecer ruptura uterina com a prova de trabalho de parto, mas esse risco ele é baixo. Se acontecer... É muito mais fácil você ter um parto do que não ter nada. Se acontecer, pode acontecer morte perinatal, mas esse risco varia entre 0% a 3%. Porém, a gente tem que pesar isso, os riscos de um parto normal depois de uma cesárea, que é esse risco, digamos assim, para a maioria das mulheres, de 0,5%, contra os riscos que ninguém fala, e aí é que a gente tem que falar de decisão informada, de fazer uma cesárea depois de uma cesárea. Ou uma cesárea depois de 2 ou mais cesáreas. E quem já operou uma cesárea depois de 1 ou mais cesáreas sabe do que eu estou falando. Se não sabe, está se fazendo de desentendido. E eu queria saber se as pessoas estão sendo devidamente informadas. E fazer uma cesariana depois que a pessoa já foi operada de uma cesárea tem maior risco de lesão de bexiga, de lesão de alça intestinal, de hemorragia, de encontrar aderências pélvicas, de acabar o procedimento virando uma histerectomia, de maior risco de infecção e do que está acontecendo, que não é imediato, mas a gente vem observando, e no ISEA a gente vem observando isso com uma frequência assustadora, de defeitos de placentação na gestação seguinte. Então, nos últimos anos, tem aumentado muito o número de casos de placenta prévia, de acretismo placentário, de gestação ectópica na cicatriz de cesárea.
E eu sempre, quando falo com os residentes, eu digo, isso aí, olha, é porque eu sei o que vocês fizeram na década passada. Não eles, coitados, porque não fizeram nada ainda, porque não tiveram tempo. Mas vocês, é, é a obstetrícia intervencionista que a gente chegou a esse... A taxa estacionou, mas estacionou aqui no Brasil em 55,5% de cesariana. Então, com 55,5% de cesariana, a gente vai ter realmente essa chance desses defeitos. Então, para que a mulher possa tomar uma decisão informada, ela tem que saber qual é o risco de um lado e quais são os riscos de outro. Não existe decisão sem riscos. E os benefícios, quando se consegue um parto vaginal depois de uma cesárea, eles, se o parto vaginal é bem sucedido, eles são muito grandes, porque são os mesmos benefícios de um parto normal. E aí podem me perguntar, qual é a taxa de sucesso? Varia de 60% a 80%. Na maioria das séries é de 75%. E interessante é que ter 2 cesáreas ou 3 cesáreas, a taxa de sucesso parece ser a mesma, desde que a pessoa se dispõe. A taxa de sucesso vai ser 0 se você acha que não tem possibilidade. O que acontece, que aí eu acho que ninguém vai ter uma enorme experiência no mundo, é que você não encontra muito por aí mulheres com 3, 4 ou 5 cesáreas, porque essas mulheres são, assim, bem raras. No maior estudo que eu já vi, que avaliou umas 25 mil mulheres, tinha, se eu não me engano, 780 que tinham 3 cesáreas ou mais, das quais 89 resolveram parir e tiveram parto sem tranquilidade. É a maior série que se dispõe. Então, assim, não vai ter assim, um monte de gente experiente. Não, assim, eu já atendei 120 partos de mulheres com 3 ou 4 cesáreas. Elas são um pouco frequentes, embora sempre vai acontecer. A gente vai ler, olhar relatos de parto de pessoas que tiveram parto normal depois de 3 ou mais cesáreas. Então, a gente tem que olhar a literatura. Isso, principalmente, né, Melania? Isso aí, Melania, principalmente porque quando o paciente já vem com 3 cesáreas ou 4 cesáreas, o pessoal vai lá e faz laqueadura. Então, a gente não vai ter tanta mulher com 3 cesáreas anteriores querendo parir, porque na grande maioria das vezes, quando chega na terceira cesárea, o pessoal vai lá e laqueia. Sim, porque também Tem existe. isso, né? Tem que existir primeiro o desejo da mulher, porque assim, a escolha por um parto vaginal depois da cesárea tem que partir de um lugar de desejo. E não é a gente que convence. Exatamente. A gente pode Não. entrar e dizer assim que é possível. Na verdade, todos os guidelines sugerem que, pelo menos para a mulher que tem uma cesárea anterior, a gente encoraje, a gente explique isso e encoraje, mas a gente não vai escolher por ela. Essa decisão não é nossa, nem pode ser. Nós não podemos tutelar ninguém, na realidade, né? A decisão ela tem que ser informada e essa decisão tem que partir dela, do casal, seja de quem for. A gente não pode tutelar a decisão de ninguém, a gente pode informar, mas essa decisão é dela, sempre. Agora, a gente tem, eu acho que nesse caso, ouvi relatos de outras mulheres, embora a gente não goste de, assim, isso não seja um bom nível de evidência, mas é bom ouvir esses relatos, porque esses relatos, eles são empoderadores de mulheres que, tipo assim, ousaram desafiar o sistema, porque o sistema, ele é cesarista. Então, a gente vai escutar muitas histórias aterrorizantes e muitos medos que são colocados. Porque, vejam, se já é difícil parir uma pessoa que, às vezes, ela é a primeira gestação. Primeiro filho. Primeiro filho. As cesáreas já são tão altas. Você vai pegar a classificação de Robson aqui no Brasil, já é elevadíssima a taxa de frequência em primíparas. Então, imagine a mulher que tem uma cesárea anterior. A maioria dos obstetras que não pactuam com a gente, né, dessa filosofia de assistência ao parto, de humanização da assistência ao parto, vai estar com a faca e com o queijo na mão. Então, vão dizer, realmente, uma vez cesárea, sempre cesárea, isso é muito arriscado. E, na verdade, vão dizer, você tem que assinar um termo de consentimento, e esse termo de consentimento, ele deveria ser assinado qualquer uma que fosse a via de parto. Então, se você vai, por exemplo, fazer uma cesariana depois de 1, 2 ou 3 cesarianas, também tinha que ter um termo de consentimento,
um checklist de segurança, dizendo, não, eu sei que realmente depois de fazer, para eu meter uma cesariana, depois que eu já tive 2 cesarianas, tem tais riscos, porque os riscos de umas... Aí a gente existem riscos nesse outro lado. Agora, qual seria... Tem alguns modificadores da taxa de sucesso? Tem. Então, por exemplo, a mulher que já teve um parto vaginal antes de ter a cesárea, ela tem maior chance. Se a condição que levou à primeira cesárea, ela não se repete, ela tem maior chance, mas a gente não deve, e tem alguns modificadores que pioram o risco, se ela tem alguma morbidade na gestação atual, por algum motivo, tem alguns outros preditores, tipo a gestação que passa de 40 semanas, os fetos macrossômicos, mas nenhum desses modificadores deve ser utilizado para contraindicar uma prova de trabalho de parto. Tanto é que tem até muita calculadora de tipo na internet. Vamos ver aqui qual é a sua chance de ter um parto vaginal depois de uma cesárea. E aí você joga qual é a sua idade, qual é a idade gestacional, qual é a estimativa de peso, você tem alguma comorbidade, qual foi a indicação da cesárea anterior, você já teve um parto vaginal. Mas assim, como tudo bem se isso der uma chance boa, mas se der uma chance ruim, você vai deixar de oferecer uma prova de trabalho de parto a essas mulheres que estão assim com desejo de ter parto vaginal? Não vai. Então, na prática clínica, realmente a gente não recomenda, porque a decisão ela tem que passar sempre por esse recorte, por esse viés do desejo e desse processo de tomada de decisão compartilhada. É a mesma coisa que medir o segmento. Medir o segmento, não tem nenhum ensaio clínico randomizado mostrando que melhora as taxas de sucesso ou diminui taxa de ruptura. Tem um monte de estudo observacional, mas varia assim, de 0,6 a 3, 0,6 a 3 centímetros a espessura do segmento, e embora possa se correlacionar com probabilidade de sucesso, você vai fazer o quê? Uma espessura alterada. Então, na verdade, a gente não pede para definir se a pessoa vai ter ou não um parto vaginal. E olha que assim, mesmo tido uma residência extremamente tecnocrática, a gente não tinha cesárea anterior como indicação de cesariana. Então, assim, eu cheguei a ter a oportunidade de atender na residência um monte de parto vaginal depois de uma cesárea, porque não era, isso já faz 1000 anos, né? 30 anos. A gente tinha sempre essa possibilidade de oferecer parto normal, e eu cheguei a atender, eu estava te contando, uma mulher que teve 11 meses, 10, 11 meses entre uma cesariana e outra. Também, assim, tem muita superstição, né? Na verdade, com maior que 15 meses, tanto a taxa de sucesso e o risco de complicações é o mesmo. Menor que 15 meses entre os partos, o que é muito pouco, vamos convir. Aí pode aumentar um pouco a chance de você não conseguir o parto vaginal, e aumentar um pouco discretamente a possibilidade de ruptura. Mas vejam só, 15 meses, pelo amor de Deus, a pessoa está em pleno puerpério, 15 meses entre os partos é muito pouco. Seria você engravidar aí com 6 meses, né? 3 Então, meses já está grávida. Né? então assim, Exatamente. eles se encaixam aí. Inclusive, E não contraindica, né? É só a gente apresentar esses modificadores. e quantas chegam, né, Melânia, parindo com uma dilatação boa, com a gente, porque infelizmente a gente tem, de vez em quando aparece pacientes que com 10 meses, 11 meses pós-parto, que estão ali em trabalho de parto. E muitas vezes elas chegam, dependendo do plantão, e vão submeter outra cirurgia, porque não, tem 11 meses que você teve uma cesariana. E a mulher está com 8 centímetros. Então o pessoal não vê que isso também vai aumentar risco. E esse Né? não é contraindicação. E que, às vezes, tem umas circunstâncias que a mulher, até umas circunstâncias que podem deixar você
com um pé atrás. Às vezes a mulher chega com a dilatação avançada e você vai considerar as características de cada caso. Então, a gente, nesses casos, tem resultados excelentes, sempre teve, e Muito não bons. ser Exatamente. essa opção por conta disso. Da mesma forma, por exemplo, macrosomia fetal. Começa que a gente não deveria nem estar pesquisando o peso fetal a ter de rotina. A acurácia da ultrassonografia é péssima, sabe disso, porque chega a ultrassonografia, Exatamente. não tem 4 quilos, aí nasce um menino com 3.200. Ou o contrário, né? A ultrassonografia diz que o bebê tem 3.200, nasce o bebê com mais de 4 Nós quilos. com 4.600. É. A gente vive recebendo esses bebês cujo peso foi mal predito, então a acurácia é péssima. Mas mesmo os bebês que, digamos assim, são macrossômicos de verdade, também você não deve deixar de oferecer uma prova de trabalho de parto se a mulher desejar. E a mulher que passa do tempo também não deve ser considerada uma contraindicação à prova do trabalho de parto. E aí a gente poderia entrar na questão, induz ou não induz? Então, assim, todos os guidelines, se a mulher concorda, são favoráveis à indução. Até recentemente, a FIGO, inclusive, retirou o misoprostol e a Febrasco corrobora isso de uma contraindicação absoluta. Então, teoricamente, você poderia até fazer misoprostol, embora outros guidelines sugiram que a indução com sonda seja mais segura. Como eu já disse a você, se for você que E isso estiver... a gente tem que conversar, até inclusive com o paciente, para escolher o melhor método para ela, né? Até porque a gente tem que conversar também. E outra coisa, uma coisa muito importante, independente de quantas gestas a mulher tenha, se primeiro, se segundo, se terceiro, se vem ou não de uma cesariana ou de um parto normal, a prerrogativa de você ter uma ausculta cuidadosa, né? Uma ausculta fetal cuidadosa. Porque muitas vezes o que pode acontecer é que você não ausculta, você não percebe que você está na iminência de uma ruptura, você não percebe porque você não está de olho naquela mulher, e os desfechos desfavoráveis acontecem, na realidade, muitas vezes por falta de assistência obstétrica, do que a própria tentativa do parto normal. Porque a partir do momento que você está assistindo um parto, independente de quantas tem, você tem que auscultar esse menino e tem que ficar de olho nessa mulher. Inclusive, Né? a iminência de ruptura pode ser predita por uma alteração súbita da frequência cardíaca fetal. E aí a gente entra na questão da Exatamente. a analgesia está contraindicada. Não está. Ela pode ser feita porque ela não modifica a chance de você detectar uma ruptura uterina, desde que você esteja mantendo sua ausculta fetal lá, que, na verdade, como Bianca bem insistiu, todo parto deveria a gente manter uma ausculta fetal estruturada, se você não tem nenhuma indicação de fazer cardiotocografia de rotina, mas pelo menos fazer uma ausculta fetal estruturada, seguindo o que recomenda a OMS. Não é colocar o sonar assim, fazer tuntar e aí retira na mesma hora, não. Tem que auscultar antes, durante e depois da contração e ficar... De um minuto pelo menos. É porque às vezes... E 1 minuto pelo menos. Né? Às vezes tá passando ali pelo pré-parto e você escuta a pessoa escutando muito rapidamente assim, não tá, aí tá ótima, não tá, né? Tem que fazer uma ausculta. Inclusive, teve até uma palestra de Maíra Libertar, num Cia Parto desse da vida, que ela disse, parece que ela ausculta, tá vivo ou tá morto, né? Você não fica nem 1 minuto auscultando o bebê, não, tá vivo, pronto, vamos passar pro próximo. Não é assim, a ausculta você tem que ter cuidado. E é uma coisa que a gente fala muito, inclusive, com estudante, com residente, é que você tem que ter pelo menos 1 minuto de ausculta fetal para você ter certeza desse padrão. Porque pelo menos nesse 1 minuto você tem condição de avaliar essa variabilidade e ver como é que está esse bebê, né? Vai registrar como uma taxa única, mas a gente passou pelo menos 1 minuto auscultando essa frequência cardíaca. Isso é importante. Mas a analgesia, se a mulher requisitar, ela não está contraindicada, porque antigamente não, ela pode perturbar e não está contraindicada, principalmente porque isso pode fazer diferencial para algumas
algumas mulheres. E tá surgindo, tem alguma pergunta aparecendo? Não, mas eu tenho umas que o pessoal. Eu botei uma caixinha ontem para poder a gente estar respondendo hoje. Então, vou começar a colocar quais são as possibilidades de uma indução na paciente que teve cesariana anterior. Você, Então, inclusive, já falou, né? Da sonda. né, na verdade, você tranquilamente, não tem controvérsia que você pode fazer sonda, inclusive que você pode fazer ocitocinda, mas como eu disse, a Figo, em 2017, tirou o misoprostol contraindicação e a Febrasico corroborou que misoprostol não é contraindicado. Desde que, eu disse para você, se for você que está induzindo, eu que você faça pactuar com a paciente e que vai manter o padrão de ausculta satisfatório. Agora, se for para a pessoa colocar misoprostol e desaparecer da face da terra, porque e só aparecer assim, Na realidade, 10 horas. porque é aquela história, misoprostol, em nenhuma paciente você pode desaparecer da face da terra, como muitos fazem. Joga paciente no hospital, faz misoprostol e vai embora atender consultório. Né? Não pode. A partir do momento que você está induzindo, você tem que ficar do lado da mulher. Né? Interna Isso junto. é importante. Você interna com a mulher e só sai com a mulher. Né? É importante que isso aconteça também. A indução é igual a paciente. Então, se você não tem paciente, você não tá cortando o teu, viu, Mel? De vez em quando o teu áudio tá me cortando. Não sei se tá cortando pro pessoal. Na verdade, o seu áudio também corta. Então, não sei qual é o problema. Eu acho que é muita gente. Porque... Eu acho que é muita gente fazendo live junina. Deve ser. Vamos lá. Quais são os sinais? Sucesso fosse maior. Cortou de novo. Quais são os sinais de ruptura uterina que indicam cesariana durante a prova do trabalho de parto? Bem, tem um sinal que é a distensão segmentar, que quem trabalha muito em obstetrícia é bem experiente de ver que a barriga faz um 8 e aí a gente sabe que está havendo essa distensão. Basta vocês procurarem no Google que vocês veem isso. E outro sinal mais sutil é o que a gente já falou, a frequência cardíaca fetal. A ausculta fetal. Ela não tranquilizadora. Essa frequência cardíaca fetal fica no padrão que a gente chama não tranquilizador, e aí isso seria realmente uma indicação de cesariana. E algumas vezes a ruptura pode passar silenciosa e essa possibilidade tem que ser discutida e você já detecta partes fetais no abdômen materno, mas geralmente, assim, na maioria dos casos, é precedido pelo quadro de ruptura uterina. Mel, estão dizendo aqui que corte aí os comentários que talvez melhore o áudio. É porque tire aí os comentários da live. Estou controlando essa live. O que acontece? Pode ser que isso aconteça, tá? Peraí. Vê se você tira aí os comentários. Porque tem que ser você, não pode ser eu, porque hoje eu não sou dona da live, que o Instagram me bloqueou. O Instagram me adora. Me lembra a minha época de Facebook. De vez em quando eu era bloqueada do Facebook. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês. Ai, meu Deus. Peraí. Consegue? Peraí, só um momentinho. Tá. Desativar. Enquanto você está aí, Luciano está aí na live. Luciano está presente na live. Morrendo de saudade de você, Lu. Eu só consegui. Infelizmente, amanhã você não está com a gente no plantão. Oh, meu Deus. Onde é que eu desativo esses comentários que eu não sei? Eu nunca desativei. Tem aí embaixo escrito, desativar comentário. Eu só desativei. Você não pode desativar que a live não é minha. Então deixa quieto. Vai-se embora. Então deixa. Desativar as perguntas. Também te amo, Lu. Ele está dizendo que ama. Eu também te amo, Lu. Ai, que saudade desse caba. Meu Deus do céu. Ô, Jesus. Eu teria que... Mel, vamos lá. Live, é porque alguém está perguntando, uma live só sobre isso. Aí são padrões anômalos de frequência que a gente teria que realmente assim, passar um tempo todinho só explicando. Mas
a frequência normal ela varia entre 110 e 160 e o feto acelera durante ou depois da contração e isso é normal. Aí qualquer coisa que fuja disso pode ser, aí dependendo do padrão, pode ser não tranquilizador. Aí é só que a gente teria que explicar melhor. A gente pode depois planejar uma live quando o Instagram me liberar, a gente faz frequência cardíaca fetal não tranquilizadora. A gente vê isso. Ó, várias pessoas mandaram na caixinha, Mel, a história. Paciente com cesariana anterior, ela pode ter parto domiciliar? Olhe, essa é uma questão muito interessante, porque embora a maioria dos guidelines diga que parto vaginal deveria ser assistido em um lugar que tenha facilidade de realizar uma cesariana, se indicada o mais rápido possível e pelo menos o ECOG deixe claro que isso seria um hospital e o próprio Royal College sugira que também seja numa dessas unidades de saúde, muitas pessoas se levantam dizendo que essa indicação não deveria se sobrepor ao direito da mulher de planejar o local de parto. Então, isso vai depender da pactuação da mulher com a equipe de um plano de backup que permita que, se houver uma indicação de transferência, isso consiga ser planejado para que ocorra o mais rápido possível, dentro de preferência em um lugar que haja integração com o sistema de saúde, para tipo, a transferência seja realizada e a mulher vá direto para uma sala de cesariana, porque nesse contexto seria uma situação com risco ou suspeita, né, de iminência ou até de ruptura uterina. Então, nessas condições, respeitando-se a decisão da mulher e mostrando os riscos e os benefícios e com termo de consentimento, as sociedades de midwives da maioria dos países, elas reconhecem que isso pode ser um direito da mulher. Mas se a gente pegar as diretrizes médicas em todo o mundo, elas contraindicam e tem uma contraindicação formal no guideline do Colégio Americano. Está escrito que seria uma contraindicação ao parto domiciliar e o Royal College ele sugere, o guideline australiano também, que o VBAC ele deva ser conduzido de um lugar com todas as facilidades de acesso, quando necessário, a uma cesariana de emergência. Ok. Então, perguntaram aqui também, por que o SUS não incentiva um VBA2C? Não, aí eu vou... Eu acho que é mais fácil até você conseguir parir no SUS a parir com uma equipe de plano de saúde, viu, gente? Não é por nada, não. Na verdade, quem não leu deveria ler nossas diretrizes da operação cesariana, que foram divulgadas em 2016. Basta escrever no Google diretriz operação cesariana para ver que, pelo menos teoricamente, até quando essas diretrizes estiverem disponíveis aí e o desministério atual não inventar de retirar. Mas existem cesariana que foram escritas e publicadas em 2016 e ao incentivo ao parto normal depois de uma cesárea, se diz que a mulher tem direito a um parto normal depois de 2 cesáreas. E essa diretriz é porque, assim, eu fiz parte do grupo elaborador, mas infelizmente não era só eu, tinha várias pessoas votando. E essa diretriz, ela seguiu, foi a adaptação de 2 diretrizes, a do Royal College e de um guideline francês. Aí, como isso foi colocado em votação por muitas pessoas, contraindicou 3 ou mais cesáreas. Mas essa é a recomendação oficial no Sistema Único de Saúde. Então, se a gente for pegar a maioria dos serviços escola, não é indicação de cesariana, cesárea anterior, não. Eu acho que até, como a Bianca colocou, a pessoa tem mais chance de conseguir
um parto vaginal depois de uma cesárea e, eventualmente, depois de duas cesáreas, se ela chega com um plano de parto dentro do SUS do que na maioria dos serviços privados. Então, essa questão de como política pública existe, nossa diretriz já prevê isso daí, como eu disse mais uma vez, coloquem diretrizes cesariana, Conitec, que a gente encontra a diretriz, o guideline completo. Perguntaram aqui, era uma pergunta também que eu já tinha me colocado na caixinha. Comentem sobre risco de parto pélvico em caso de tentativa de VBAC. Mas não tem nada, O não que tem diz as diretrizes? a ver. Os guidelines nem falam sobre isso aí, porque na verdade, assim, se você vai tentar um pélvico, aí você vai pelos guidelines de parto pélvico e não tem contraindicação ao fato de ter uma cicatriz de cesárea anterior. Então, assim, se a mulher ela pretende ter um parto pélvico, porque no parto pélvico os guidelines colocam três opções, né? Você oferecer a tentativa de uma versão cefálica externa, você oferecer uma cesariana eletiva ou você oferecer um ou você oferecer um parto pélvico. Então, assim, as três opções, elas são oferecidas à mulher. E é considerado uma alternativa você oferecer um parto pélvico se existe uma equipe experiente e se a mulher quer ter um parto pélvico. E isso independe dela ter ou não uma cicatriz de cesariana. Agora, isso vai, obviamente... Acho que o grande problema... Acho que, pode para o terminar. pélvico, vai aumentar o risco de ruptura uterina. Então, não aumenta, porque não tem, assim, não faz parte do racionale, né? Da E é o fisiologia, que eu acho, da evolução do pélvico. eu acho que é mais difícil até você conseguir parir um pélvico, independente de você ter cesárea, do que até você conseguir um parto normal depois de uma cesariana. Né? Sim, Porque, infelizmente, ainda é um grande tabu a assistência a parto pélvico no Brasil. Então, assim, você pode ter 2, 3 partos normais, chegar com um bebê pélvico. Em trabalho de parto, o pessoal vai lhe levar para cesárea, independente do que tipo de parto você tenha na vida. Porque, infelizmente, o pessoal não sabe acompanhar pélvico. Então, aí o problema não é tanto o bebê ser pélvico. Olha, nem tanto ser uma cesárea anterior, é o bebê ser pélvico. Aí, ferrou. Infelizmente. Vamos lá. Aqui você já falou também, Mel, quanto tempo entre um parto normal e uma cesariana? Pelo menos 1 ano e meio, né? Não, agora vejam só, Né? assim, não deve coibir o desejo da mulher por uma cesariana. Agora, as chances de sucesso e as taxas de complicação, Aumentam. Uhum. né, as chances de sucesso aumentam se você espera 15 meses entre os partos. Aí eu disse assim, isso é assim, muito... Não é assim também, eu estou dizendo assim, você tem que ter 2 anos, né? São 15 meses. 15 meses, 1 ano e 3 meses. Você estava, né? Você estava naquela que a gente assistiu, que a menina estava. O bebê tá, 13 meses, né? 13 Eu, meses e pariu com a gente? eu cheguei, Né? disse que ela tinha acabado de parir. Pronto, mas você estava lá. Eu acho que tem 2 semanas, eu acho. Pronto, Mel, isso aqui, ó. Até quantas cesáreas prévias o benefício do parto normal será maior do que o risco de uma nova cesárea? Acho que não tem isso, né? Tem alguma diretriz que faz Eu, isso? eu acho que não. Essa pergunta ela é irrespondível, porque a gente nem Não sabe é? cesáreas o organismo de uma mulher é capaz de tolerar. Na Irlanda Católica, antes não era permitido nenhum método contraceptivo e até algum tempo atrás, e não se fazia ligadura tubária. Aí existiam mulheres com 5, 6, 7 cesarianas. Porque na medida em que aumenta o número de cesarianas, também aumenta exponencialmente a taxa de complicações. É como eu disse, eu já fiz que eu me lembro perfeitamente, como se fosse hoje, uma
sexta cesárea de uma mulher que tinha tido, era uma paciente que tinha tido vários natimortos que ninguém sabia por que tinha sido, e era por sífilis. E aí o pessoal, ela tinha natimortos e lá no interior faziam cesáreas nesses natimortos. Então quando essa moça chegou ao IMIP, ela tinha perdido natimortos e mais natimortos, e ela continuava engravidando, e aí ninguém ligava as trompas dela, exatamente porque ela tinha tido esse horror de natimortos. Aí finalmente descobriram que era sífilis, e aí ela conseguiu ter dois. Naquela época ninguém pensava em oferecer essa opção para ela. E eu tive a oportunidade de fazer a sexta cesárea dela, porque naquela época a gente nem imaginava essa possibilidade. Eu também acho que isso não foi colocado em questão. Mas, assim, são cirurgias bem mais arriscadas. Qualquer pessoa, É. qualquer cirurgião que vá fazer, abordar um abdômen que já foi operado antes, ele sabe muito bem o que é que as possibilidades que vai encontrar. Inclusive uma bexiga que está em cima da cicatriz, então a pessoa pode ir para uma cesariana dessas e sair com uma lesão vesical, inclusive lesão vesical complicada. A gente já pegou na UTI do ISEA pacientes que tiveram que passar 30 dias com sonda, que tiveram que colocar catéter duplo J, porque lesões do trígono, lesões bem complicadas. Às vezes, a lesão é de intestino, porque tem muita aderência que realmente assim, chega a englobar Exatamente. a alça A pessoa intestinal. tem vontade de chorar. Não, Quando é, abre a barriga dessa, tem vontade de chorar. E chamar o médico, né? Porque o é, negócio é muito difícil. É muito difícil, né? é muito complexo. Tem um... A pessoa tem que ser É muito informada. complexo. Na verdade, é assim, como eu disse a vocês, não tem muito estudo para subsidiar essa decisão, porque o número de mulheres que vai ter com 4 ou 5 cesáreas é muito pequeno. Então, o que a gente vai ter realmente assim, colocar que existe o risco de ruptura. A gente sabe mais ou menos de literatura que 3 cesarianas, o risco de ruptura é em torno de 1,5%. Eu não tenho dados Um e sólidos meio. risco de ruptura uterina com 4, 5, 6 ou 7 cesarianas, porque eu estaria mentindo. Mas a gente sabe que há um aumento proporcional da taxa de complicações. É muito ruim operar uma pessoa que foi submetida a muitas cesarianas. E isso tem que ser colocado, porque na verdade é muito interessante que só se coloca como ultra hiper mega perigoso. E você é corajosa, hein? A mulher que escolhe normal e não diz assim, que corajosa que Parto normal. você foi fazer uma cesariana depois de ter tido essas cesáreas, hein? Porque eu me lembro que quando Leila teve o parto vaginal dela depois de 2 cesáreas, isso foi em 2009. Na verdade, eu estava na Suíça e eu estava mais ou menos acompanhando por Skype o trabalho de parto. Quando eu estava dentro da OMS, quando ela pariu, dei um grito lá, chorei. O povo até veio saber o que estava acontecendo. E eu, minha amiga pariu, minha É amiga. porque é uma vitória, né? É uma muito grande. Mas aí eu escrevi imediatamente para várias pessoas e um dos colegas escreveu, até nosso amigo, mas ele escreveu: parabéns, Leila, apesar de que você tomou uma decisão de alto risco e, e uma decisão extremamente arriscada, etc, etc. E não tinha decisão arriscada, coisíssima nenhuma. Uma pessoa totalmente consciente, que é mais orientada do que Leila Katz, que tinha lido todas as Não evidências. existe. Eu acho que só você, mais É, do que ela, só você, que eu vou falar, é pare duro, tinha viu? tomado essa decisão. E como e veja só que falta de sensibilidade, como é que no momento como aquele, a pessoa recebe um e-mail desses. Se eu soubesse que a pessoa iria reagir dessa forma, eu não teria incluído na correspondência nunca. Leila disse que esse é meu lado canceriano, que eu não esqueço essas coisas.
Não, isso deve ter alguma coisa em escorpião. Escorpião é que é rancoroso, não esquece nunca. Né? Mas, Isso não é nada de câncer, isso é escorpião. igual eu perdoo, mas isso. Mas eu não posso esquecer, porque num momento cheio de alegria, a pessoa consegue parir depois de 2 cesáreas. Aí chega um e-mail desses assim: você tomou uma decisão de alto risco, com uma decisão de alto risco totalmente informada, um parto lindo, empoderador, que a gente sabia perfeitamente o tempo todo quais eram as chances de sucesso, e ela foi. E foi lindo, foi realmente. Dani hoje está com 10 anos, entendeu? Hoje o telefone, quando eu falei, parecendo uma adulta, uma feministazinha poderosa. E não tinha nada que ter sofrido esse bullying do, do colega aí. Eu vi aqui que Carol entrou aí, ou tá aí, Carol Chiarelli, lá do Sul, e Carol, eu que me lembro há um tempinho aí, ela pode até, se ela quiser falar alguma coisa, teve não sei se ano passado, ela tentou, ela foi, uma paciente chegou que tinha 5 cesarianas e queria parir. E Carol bancou. Carol acompanhou esse parto, não desenvolveu, terminou em uma nova cesariana, porque o bebê não desceu de jeito nenhum. E provavelmente o que aconteceu é que tinha uma grande fibrose em local que impactou que o bebê não desceu. Entendeu, Mel? Mas assim, Carol encarou 5 cesarianas anteriores, foi lá para a rocha lá do sul e foi-se embora. E ela encarou. Carol Amo tu, Carol. É fantástica, é fantástica. Carol é uma bruxinha amiga de muitas vidas, ela sabe disso. Não pois é. Mas assim, é uma danadinha. Ela encarou isso porque se uma pessoa, se tem colega que uma cesárea não encara, que 2 cesáreas não encara, com 3, imagina você chegar no seu consultório, mulher, com 5 cesarianas querendo parir, Melânia. Não é todo mundo que encara isso, não. Você tem que ter muito peito, saber muito que você é muito boa para você poder ir atrás, né? Olha aqui ela dizendo, a A gente, anatomia estava toda distorcida, foi uma cesariana dificílima. Também te amo, Carolzinha. sim, agora é como você diz, a cesariana vai ser mais difícil. Então, realmente, a gente não pode vender a ideia de que é uma decisão menos arriscada, mais tranquila e que loucos Não. as pessoas que tentam um parto normal nessa circunstância. É, eu posso até assumir como verdadeira aquela música, dizem que sou louco e tudo, mas assim, por isso daí, realmente assim, eu sou louca com muito orgulho, mas a decisão, ela não é louca nem intempestiva, porque ela é realmente uma decisão que é bem muito pesada. Ela é baseada em dados sólidos, que a gente compara e que a gente pactua com a mulher. Ninguém está obrigando, assim, colocando uma faca no pescoço e dizendo, vamos fazer com urgência, assim, obrigar você a ter um parto depois de 2 ou 3 cesarianas. É preciso realmente uma mulher que queira. É muito vivenciado pelo desejo. Exato. Mel, aqui, porque assim, muitas perguntas se repetiram, então da caixinha não tenho mais nada com relação a VBAC, não, a não ser que tenha alguma coisa aí. Saturação das perguntas, porque tem uma hora que elas. Parece que eu consegui paralisar os, as perguntas, finalmente. Deixa eu ver se na minha cola aqui tem mais alguma coisa que eu quero. Tá, eu vou ver aqui se tem alguma pergunta nesses comentários. Que nos guidelines sempre coloca. O tipo de cicatriz. O que é que eu faço se eu não sei o tipo de incisão na minha cesárea anterior? Se ninguém lhe disse nada, deve ter sido uma cesárea normal, segmentar. Porque não é possível que a pessoa tenha lhe operado, tenha precisado fazer uma incisão no corpo uterino e não tenha lhe dito nada. Então, os guidelines colocam isso. Se você não sabe, você age como se fosse uma cesárea segmentar baixa. Então, se você não sabe, a incisão desconhecida se comporta como se fosse uma cesariana segmentar. Porque às vezes isso acontece, né? Aquelas estações difíceis e tudo, aí você tem que abrir o útero corporalmente, e aí eu espero que as pessoas tenham comunicado
Isso aí Por escrito, entregue a mulher que foi uma cirurgia corporal, ó, você não pode passar pelo trabalho de parto, que é um risco maior para você. As é, pessoas têm que ter responsabilidade, né? aí assim, se Ah, você eu nem falei, ó, tô de batom vermelho em sua homenagem, viu? Tô de batom vermelho por sua causa, porque a Melania adora um batom vermelho. Eu só coloquei por sua causa. Mas acham vamos embora. muito chato, estamos de batom vermelho. É, deixa eu ver o que mais. Assim, as candidatas, a maioria das mulheres, né? Assim, agora, como eu dizia, mesmo essas mulheres que têm incisão prévia clássica ou teve uma cirurgia extensa, assim, tipo, que fez uma miometrectomia, todo mundo perguntou que raio é isso? É quando tirou muito mioma e conseguiu tirar muito tecido Ou do então sai aquela incisão que sai correndo, faz estrela, corre tudo, não é? corretor. Não tem aquelas extrações que corre estrela, Mesmo né? assim, digamos assim, se elas chegam com dilatação avançada, você pode individualizar os casos e deixar parir. E reforçando isso, a taxa de literatura, em média, da literatura é 75%, o que eu acho bastante bom. Se me disserem assim, 75% de chance é uma coisa que me faria tentar, considerando assim tudo que já foi colocado. E sempre lembrar, só reforçando mais uma vez, porque que o povo já disse, né? Quanto maior o número de cesáreas, independente do que você escolha, vai aumentar a morbidade materna. Então, quem quer ter assim 5 filhos, 6 filhos, deve evitar a primeira cesárea e também deve evitar a segunda e tudo, porque quem quer ter muitos filhos, a gente deve fazer. Isso é um dos indicadores que vai tomar uma decisão, porque isso a gente já dizia desde a época da minha residência. A cesárea, ela modifica a prole, ela é um limitador da prole. E, então, assim, não tem um número seguro de cesáreas, porque é isso daí. E aí, querem fazer mais macroscopia? Deixa eu ver se na minha. Aqui tem mais alguma coisa. Pós-datismo, sim, Tem gema aqui, VBAC. tem. Não fala. Não modifica. O resultado é, é o mesmo. O risco Cortou, Melanie, o quê? gemelar, o risco de ruptura é o mesmo. Então, Cortou. a Sim, tá, pessoa tá. Certo. quer ter um VBAC e está grávida de gêmeos. Também É gravidez mesmo. Certo. a mesma. Aqui, VBAC pode ser assistido por enfermeiro obstétrico? Pode, né? Pode sim, pode sim. Inclusive, assim, Né? vai depender dos guidelines da instituição. Mas, por exemplo, lá no CPN do IMIP, assim, circunstâncias habituais, porque a gente não está vivendo circunstâncias habituais, pacientes com uma cesárea poderiam estar institucionalmente sendo assistidas, inclusive pela equipe compartilhada também. Então, inclusive, ou se elas forem ter. E eu vou ser muito sincera, é muito mais fácil conseguir parir com enfermeiro do que com coleguinha obstetra, viu? É. E a gente tem que. Melanie. Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma coisa, alguma pergunta. Porque eu acho que está terminando, né? Tu calculasse o tempo Acho que eu consegui entrar, foi umas duas, parece que foi 20 e 12, ou foi 20 e 13. Acho que é bom a É? gente. Tá, Pra não, tá. não, São 21 e 9, para não cortar, né? Então, acho que já dá para encerrar aí as considerações finais. Para quem perguntou, essa live vai ficar salva no IGTV de Melânia. E eu vou botar para o meu, tentar transferir para o meu também, para estar também lá no meu feed, é para quem quiser depois ver. Tá a, bom? mulher, a mulher proibida. A mulher proibida. Oh, meu Deus. Eu achei que era só no Facebook. Agora o Instagram está enchendo meu saco. Que coisa. Mas enfim. Pronto, Mel. Vamos fazer as considerações finais para poder encerrar, senão a gente vai ser cortada.
Gente, foi um prazer estar com vocês. Assim, depois que Bianca for mais desbloqueada, a gente pode voltar.